Nos últimos anos, muitos debates têm sido levantados sobre a ética jornalística, numa economia de mercado na qual publicidade sustenta a maior parte das publicações, impressas e online. O jornalista Alcino Leite Neto, da Folha de São Paulo, utilizou o termo publijornalismo para definir esta nova fase da imprensa, enquanto o jornalista e sociólogo Leandro Marshall chamou de jornalismo cor-de-rosa, devido à tentativa comercial de agradar a todos, massificando assim a informação. O Imprensa em Debate de hoje vai abordar a rivalidade entre jornalismo e publicidade. Para debater o assunto estão aqui a jornalista Roberta Vieira, que trabalha há 15 anos na área e já atuou em veículos impressos, como o Estado de São Paulo, e também na área de comunicação empresarial, atendendo a clientes como Rodia e Volkswagen. E hoje é dona da agência Germinari Comunicação. E o publicitário Júlio César Fracei, coordenador de Search Media, na agência de publicidade DM9DDB em São Paulo. Olá, Roberta. Olá, Júlio. Obrigada pela participação. Olá. Obrigada pelo convite. Alguns jornalistas se posicionam radicalmente contra essa tendência, argumentando que a imprensa não pode atender a interesses privados, porque resulta na manipulação de algumas informações. Mas nós acabamos vendo isso, que essa fusão se torna inevitável, já que nenhum meio de comunicação sobrevive sem lucros. Como vocês lidam com essa rivalidade entre jornalistas e publicitários quando o assunto é convergência, notícia e publicidade? Acho que assim, o importante é deixar claro o que é notícia e o que é publicidade, né? O que acontece muitas vezes é que o publi editorial, que é esse produto que é vendido, ele não é claro, ele fica no subtexto da imprensa. Então isso não é legal, né? A Folha publicou na Serafina de ontem uma matéria dizendo que os blogueiros hoje em dia estão fazendo muito isso. Eles vendem, né, o produto mídia, e aí a pessoa não sabe muito bem se aquilo que ela está lendo, na verdade, é a opinião do jornalista ou se aquilo é um produto que foi vendido. Então, né? O publi editorial sempre tem que ser informado que é um publi editorial. Sim, o importante é que isso seja claro, né? Se ele está claro que aquilo é um publi editorial, aí ok, mas isso nem sempre acontece. Né? Certo. E para você, Júlio? Eu concordo com o ponto da nossa querida jornalista aqui. Eu acredito que uma coisa caminha junto com a outra, mas em alguns momentos a publicidade se aproveita de determinadas situações, que é o caso dos blogueiros, que tem o cara, de repente, os tuiteiros de plantão, que o cara tem milhões de seguidores e o cara fala um A, já tem milhões de pessoas acreditando no A dele, quando na verdade por trás disso tudo ele está sendo pago. Pelo lado publicitário, teoricamente isso é inteligente, porque você está se apoderando de uma situação que para muita gente é uma coisa que nunca vai acontecer. As pessoas de repente não esperam que o cara que ela confia está sendo pago para falar aquilo. Mas para o jornalismo talvez seja um ponto negativo isso, por serem pessoas que se posicionam perante a sociedade e têm um poder de persuasão com as demais pessoas. Até aproveitando o gancho, como você falou de blogueiros, uma pesquisa divulgada pela Zenith Optimedia revelou que a internet ultrapassou as revistas em faturamento de publicidade, perdendo apenas para jornais e televisão. Com base nesses dados, né, você acredita que a publicidade pode perder o interesse de anunciar em veículos impressos e investir mais na internet? Jamais. Por quê? Jamais, porque é um ciclo, né? Hoje a gente encontra um cenário muito claro, que é o cara, ele vai cortar um cabelo, por exemplo, o cara lê uma revista, pô, gostei dessa matéria, o cara já pega o iPhone, já procura ali na internet e chega em casa e comenta com a mulher, ou dependendo do qual for o produto ou o tema, fala com o filho, etc. E de repente à noite ele pode estar jantando e ver o mesmo tema passando na televisão. Então é um ciclo, entendeu? Veio a história do iPad, que os tablets que vão tirar a revista, etc. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que é um ciclo que uma coisa completa a outra. Sem a internet, sem uma publicidade na internet, não existe divulgação apenas no offline. Agora, sem uma divulgação no offline, também não existe um retorno positivo só no online. Você concorda com isso, Roberta?
Eu acho que sempre vai ter espaço para os diferentes produtos, né? Eu acho que é inevitável que a internet assuma esse papel de ser o grande agregador e a grande mídia, né? Mas sempre vai ter um espaço para a revista, assim como se fala da questão da revista e do livro, que não vai ter mais espaço para ler e que as pessoas vão acabar usando o computador e baixando coisas, mas ainda vai existir aquele prazer de você folhear o livro. A mesma coisa com as revistas. Eu acho que tem público para as duas coisas. A repórter Jéssica Marques fala mais sobre o assunto em reportagem que mostra dados do mercado publicitário e jornalístico. A participação dos meios de comunicação no mercado publicitário aumenta a cada ano. Em 2011, a economia brasileira cresceu menos de 3%, enquanto o faturamento dos veículos de comunicação com publicidade expandiu 9%, segundo o relatório divulgado pelo projeto Intermeios. Só em 2011, a TV faturou 18 bilhões, sendo responsável por 63% do lucro com a publicidade. A publicidade ela aparece em muitos mais horários em TVs e rádios, por causa que as empresas ganham muito mais com a publicidade do que com a notícia. Desde que nasceu, o jornalismo vive atrelado ao capitalismo. Em 1808, surgiu o primeiro anúncio publicitário na Gazeta do Rio de Janeiro. Em 1821, o Diário do Rio de Janeiro já sobrevivia de publicidade. A partir daí, a briga por espaço entre jornalismo e publicidade virou polêmica nas redações. Porque a publicidade ela tem mais emoção do que o jornalismo. Ela acrescenta, dá mais emoção ao produto, e o jornalismo é mais a realidade dos fatos mesmo. Agora fica a pergunta: será que a fome pelo lucro pode prejudicar a credibilidade da notícia? Com essa publicidade agressiva na internet, como pop-ups que ficam piscando no meio da notícia, propagandas grandes, como que o jornalista pode chamar atenção para a notícia e não para esse pop-up, Roberta? Olha, eu acho que é a questão de apurar a notícia corretamente e passar sempre as coisas com credibilidade, né? Quando você faz um jornalismo sério e verdadeiro, a coisa tende a não, você não precisa forçar tanto em outros patamares além da notícia em si. Júlio, você não acha que atrapalha um pouco o raciocínio do leitor? Eu acho que existem formas e formas de se fazer uma comunicação. A partir do momento que você está num portal divulgando um produto ou um serviço, alguma coisa que não tem nada a ver com aquele contexto e nada a ver com as pessoas que costumam acessar aquele portal, eu realmente acho que isso atrapalha. Agora, uma publicidade bem feita, onde você vai encontrar a pessoa certa, o seu target certo naquele portal, eu acredito que possa não atrapalhar. São raros os números negativos do cara que vê um pop-up e fala, não quero mais nem ler esse site. O máximo que pode acontecer é ele fechar o pop-up e ler a notícia dele que ele tanto quer ler. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o escritor Milor Fernandes foi questionado sobre o envolvimento do publicitário Marcos Valério nos esquemas de corrupção e declarou seu repúdio à publicidade, dizendo o seguinte: o jornalismo é uma profissão cujo objetivo filosófico é trazer à tona coisas que as pessoas não sabem. Tem um compromisso com a verdade. Agora, qual o objetivo filosófico da publicidade? Mentira. A mentira é mentir sobre o sabonete, a maionese e o político. Com essa afirmação, eu pergunto, a publicidade, ela vem de mentira e o jornalismo vem de verdade? O que vocês acham? Olha, Roberta. Essa questão da verdade é uma questão filosófica bem ampla, né? Eu acho que, se a gente for analisar com profundidade, nenhuma das duas vem de verdade, porque nem o jornalismo também, se você for ver como um todo... Você acha que ele não é totalmente imparcial? Não, é pouquíssimo, você não vai ver isso de uma maneira geral em todo lugar. Todo jornalismo vai também defender o seu ponto de vista, né? Vai defender a opinião de alguém. Então, os dois lados, é claro que assim, se você compara o jornalismo com a publicidade, o jornalismo é menos comprometido com algo específico, como a publicidade do que a publicidade em si. Mas os dois, nenhum dos dois tem um compromisso com a verdade, é a minha opinião, né? E você, Júlio? Eu concordo porque a publicidade,
A diferença entre um e o outro é que, teoricamente, a publicidade ela vende um sonho, pode-se dizer assim. Então, não é que o sabonete é uma mentira. Alguma coisa ele tem de benéfico, senão ele não estaria sendo vendido. Ele não é que ele faz mal à saúde e o cara vai usar o sabonete e ele vai morrer. Mas acontece um exagero, entendeu? não acontece? Sim, sim, acontece o exagero, que é a questão de vender o sonho, entendeu? De repente, o falar esse sabonete é melhor do que aquele que você está acostumado a usar, pode sim ser uma mentira. Mas não que o sabonete seja o pior de todos. Isso depende de uma série de fatores e opiniões e gostos do próprio público que a pessoa queira falar. Agora, eu concordo com o que a jornalista está dizendo, porque você lê jornal e você vê alguns jornais que têm sua própria opinião. Eu já li matérias do jornalista defendendo um político que o cara é extremamente corrupto. Todo mundo sabe que o cara é corrupto, mas aquele jornalista em si, ele está fazendo a defesa dele porque é a opinião dele. Então, assim, o jornalismo ele tem um compromisso para a sociedade mais com a verdade do que a publicidade, até porque a publicidade todo mundo já enxerga um pouco disso, que é mentira, tal, não sei o quê. Mas eu não acredito que a publicidade seja mentira, entendeu? Eu acredito só que a publicidade se aproveite de momentos e de situações no qual ela possa transformar o produto dela de 5 a 10, entendeu? Uma categoria de 0 a 10, você fala um produto, meu produto é meia boca. Não, não é que ele é meia boca, eu vou falar que ele é 100%, vou pegar todos os diferenciais dele. Então o publicitário dá uma enganada, porque ele, mesmo sendo meia boca, você vai dizer que o produto é totalmente confiável e é muito bom. Sim, sim. Ele não é que ele não está enganando ninguém, ele só simplesmente está falando as coisas boas. Ele oculta as coisas ruins. Ele omite as coisas ruins. Exato. Coisa que a gente não precisa falar, entendeu? Em entrevista ao site Comunique-se, o publicitário Washington Oliveto respondeu sobre o que ele mais odeia no jornalismo. Segundo ele, a busca pelo furo da reportagem torna algumas matérias completamente irrelevantes. Se há algo que não admite nem no jornalismo e nem na publicidade, é o desrespeito à inteligência do público. Quando o publicitário e o jornalista subestimam o intelecto de quem vai receber as mensagens, Roberta? Eu acho que assim, ele subestima quando ele não fala a verdade, né? Quando isso fica escancarado. O jornalista. O jornalista, né? Que deve falar a verdade. Do universo que eu conheço. Quando isso fica escancarado, você vê que aquilo está sendo manipulado de uma maneira muito clara, ele está subestimando a opinião do leitor, né? E em algumas vezes você consegue identificar isso fácil. E para você, Júlio? Eu acredito que seja na falta de conteúdo. A partir do momento que o jornalista ele coloca alguma coisa, ele expressa alguma opinião ou relata alguma matéria que não tem um conteúdo qualitativo para a pessoa agregar aquilo para a vida dela, eu acho que teoricamente ela está subestimando a inteligência da pessoa. E a mesma coisa para a publicidade. Eu acredito que ações de publicidade... Ninguém é perfeito. A publicidade, você olha na televisão, você não fala, nossa, isso é publicidade, é perfeito. Não, não é assim. Tem muito erro. Mas quando você disse em ocultar as informações, você não estaria subestimando o público? Em passar somente as coisas boas? Não, porque eu não estou querendo enganar uma pessoa. Aí a gente está voltando na questão de a publicidade enganar as pessoas ou não. Eu não estou querendo enganar ninguém. Eu simplesmente estou querendo mostrar algo benéfico do produto que eu estou vendendo. A minha inteligência diz que é mais interessante eu virar para você e falar, olha, compra esse produto porque ele é bonito, do que eu falar para você, olha, compra esse produto que é bonito, mas ele é meio caro, tá? Então, é óbvio que eu vou usar a sua parte positiva. É uma questão de inteligência e eu não estou subestimando a sua inteligência, porque eu não estou falando em nenhum momento que por você não pesquisar o preço e saber se ele é caro ou não, você não é inteligente, entendeu? É meio que um jogo de palavras, de informações, de trocas de conteúdos que eu acho que não acabam sendo agressivas ao usuário, entendeu? Ao público, por exemplo. Então você discorda dessa informação do publicitário? Não, eu não discordo dele. Eu acho que tem sim publicidade que acaba afetando um pouco e não trazendo esse conteúdo. Tem muita publicidade. Como eu estava dizendo, tem publicidade que é feita de forma errada. Que os caras e para isso que até existe um órgão, que é o CONAR, que vai atrás dessas empresas que agem de má fé. Tem muita empresa que age de má fé. Seja por algum textinho apelativo ou seja por mensagem subliminar, que isso era uma coisa muito antiga e que hoje em dia diz a lenda que está extinta, mas eu acredito que não. Mas
Isso não tem como a gente generalizar e dizer que a publicidade tem esse papel, entendeu? Sim. Enquanto o jornalista entende, apura e informa, a publicidade vende, anuncia e entretém. O que é melhor? Um conflito ou uma parceria entre eles? A resposta você confere no próximo bloco. Voltamos já. Continuamos a entrevista com a jornalista Roberta Vieira e o publicitário Júlio César Fracei. Presidentes e diretores de grandes veículos de comunicação geralmente têm uma relação muito direta com os patrocinadores e anunciantes. Vocês, como jornalista, como fazer para essa interferência ser muito pequena na produção dessas matérias jornalísticas, Roberta? Olha, acho que um não vive sem o outro, né? Publicidade e jornalismo não conseguem sobreviver se os publicitários não venderem anúncio e os jornalistas não criarem um conteúdo, né? O que é preciso fazer, eu acho que é tomar um cuidado de não sair muito do foco, né? Eu acho que é mais por aí. E você, Júlio? Eu acredito que tem alguns veículos que acabam extrapolando um pouco para fazer alguns testes de publicidade, mas sempre sem atrapalhar o conteúdo do jornal, que é o correto. Então, você vê muito na publicidade fazendo encarte em jornal, fazendo capa falsa em jornal, uma coisa, voltando até a questão lúdica, né, uma coisa de mentira, no qual a pessoa olha no primeiro momento e fala, nossa, que diferente está esse jornal hoje. Mas ela abre a primeira página e está o jornal dela normal, então é a questão de não atrapalhar as informações, né? Falando em jornal, em uma entrevista à Folha de São Paulo, Marcelo Taz, jornalista e blogueiro, afirmou: misturar um e outro é coisa para jornais amadores ou de bairro, não para os grandes veículos. Neste caso, fundir os dois é um risco à credibilidade do veículo? O que fazer para mudar este cenário? Sem dúvida. Eu acho que eu trabalhei em revista pequena, revista segmentada, e isso é muito comum, né? Os donos das revistas, eles vendem, às vezes, a matéria. Que seria um publi editorial não informado. Não informado, né? E as pessoas sabem, né? As pessoas leem, não tem mais gente burra, né? As pessoas conseguem identificar quando uma coisa não foi apurada, e aí perde a credibilidade. Sem credibilidade, as pessoas perdem o interesse, né? Sim. Em ler, acompanhar e comprar as revistas. E os veículos vivem basicamente disso, né? E você, Júlio? Eu acredito que aí sim entra a questão de perda de credibilidade. Que nem quando você fala de um grande portal, ele já está estabelecido, ele já está num patamar no qual ele já tem uma credibilidade positiva. Então, se você começa a fazer isso com uma sequência muito grande, consequentemente você vai perder essa credibilidade, entendeu? Por mais que ela já esteja tranquila e tudo mais. Por isso que os grandes veículos e grandes marcas não fazem isso. Tem os espaços de publicidade, respeite esse espaço e pronto, acabou. Dinheiro algum vai fazer mudar o perfil do meu jornal. Assim como você encontra esse mesmo raciocínio na internet. Você, por dinheiro algum, você vai conseguir, de repente, mudar o Google. Ele não vai mudar. Aquela é a característica dele, a imagem dele. Ele não vai mudar. Assim como qualquer outro portal ou buscador de grande porte. Agora, um pequeno, talvez você consiga mudar tudo, fazer um layout completamente diferente. Roberta, então como fazer para mudar esse cenário? Qual que cenário que você fala? Das pequenas revistas serem quase compradas por anunciantes, vender o espaço para as matérias, para os famosos publi-editoriais não informados. Olha, eu acho que vai de quem é dono, né, daquele veículo ter essa responsabilidade, digamos assim,
assim, as empresas, sejam elas publicidade ou sejam de veículo, dono de uma revista, eles vivem da imagem deles. Então, se eles não tomarem cuidado em preservar o nome, né, dela, que é o que ela tem de mais precioso, aí a coisa tende a desandar, né? Então, é uma questão, eu acho, de senso de responsabilidade mesmo, né? De não se perder no meio do caminho e com isso perder o nome da empresa, a imagem da empresa. Certo. Né? Eu posso, só minha opinião, Pode. eu acho que em algum momento você encontra esse mesmo cenário na publicidade. Me corrija até se eu estiver errado, mas tem muitas pessoas que se dizem ser jornalistas e fazer jornalismo, mas na verdade ela não é um jornalista, não está fazendo jornalismo. Ela só quer saber de venda, de dinheiro. Assim como tem muito publicitário que o cara não quer saber de publicidade, o cara quer saber de dinheiro. O cara quer saber de lucro em cima de alguma empresa parceira ou alguma coisa assim, mas ele não quer saber de coisa positiva mesmo, entendeu? Então eu acho que se tem uma empresa, por mais de nicho que ela seja de bairro, se ela tem o conteúdo dela, um conteúdo representativo, ela não vai deixar esse espaço, ela não vai perder esse espaço, entendeu? Porque ela tem o contexto dela, tem a raiz dela de passar jornalismo mesmo, e não publicidade. Segundo a coluna do jornalista Daniel Castro, publicada na Folha de São Paulo, em 2005, a TV Globo exibiu uma matéria com mais de 4 minutos sobre uma marca de carro que é a Kia Motors. A empresa confirmou que o material exibido foi um publi editorial, mas a Globo falou que não foi um publi editorial e sim um product placement. Espécie de merchandising sutil. Reportagens como essa utilizam a mídia para promover uma marca sem deixar claro ao telespectador que aquilo provém de publicidade. Casos como este não vão contra a ética jornalística, que preza a clareza da informação? Sem dúvida, né? E para você ver que a coisa não acontece só nos veículos pequenos. Exatamente. Uma TV como a Rede Globo acaba, às vezes, escorregando, né, numa falta de ética. E, como eu falei no início, né, da entrevista, a grande questão é você estar atento e deixar claro se aquilo é publicidade ou se aquilo é jornalismo, né? Certo. O Roberto Tivita, presidente da Editora Abril, declarou que, sem a publicidade, não haveria imprensa livre. Roberta, o jornalismo sobreviveria sem a propaganda? Não, um depende do outro, né? A publicidade sem o jornalismo não aconteceria, assim como o jornalismo sem a publicidade também não aconteceria. E para você, Júlio? Eu acredito que um caminha lado a lado com o outro, são parceiros. A questão do ciclo que eu comentei, né? Se não tem o jornalismo, não tem o interesse, não tem os momentos, as situações, não tem as oportunidades e fica uma coisa sem graça. E a publicidade, ela traria os mesmos retornos sem credibilidade dos jornais e revistas? Olha, não traria o mesmo retorno, com toda certeza. Por quê? Por conta de uma coisa depender muito da outra. Isso é uma coisa cultural do brasileiro. O brasileiro, ele é malandro, dá o jeitinho dele e tal, mas o brasileiro, ele é desconfiado, ele é cabreiro. O brasileiro, o ciclo de compra, por exemplo, na internet é 3 meses. Então, o cara entra, busca, pesquisa, vai na loja, vê se o preço pechincha, negocia. E é o mesmo, acredito que é o mesmo com qualquer tipo de publicidade. O cara vê um jornal, o cara vê uma revista, o cara lê, ele pode até acreditar naquilo, mas o cara pode buscar sobre aquele conteúdo em outro lugar. Publicidade é a mesma coisa, o cara vê a publicidade, o cara ficou encantado, mas ele vai pesquisar, ele vai ir atrás disso. Então, não tem como uma coisa viver sozinha sem a outra, entendeu? O presidente de uma agência que chama Léo Burnet, no Brasil, Paulo Giovanni, ele afirmou que jornais grandes e pequenos dependem da publicidade para poder fazer essa fiscalização dos governos de forma independente. Você acredita nisso, Júlio? Que dá para fazer essa fiscalização, independente do tamanho do veículo? Olha, eu acredito que a partir do momento que você começa a falar de governo, já escorrega tudo. Falou de governo, eu já não acredito em nada. Porque tem as pessoas que são honestas, que são fiéis a um compromisso, e tem a grande maioria que não.
Então, a partir do momento que entrou o governo, eu nem opino, porque eu sou totalmente contra qualquer informação relacionada ao governo, entendeu? Eu prefiro não comentar nada. E você, Roberto? Eu acho que, assim, há bons profissionais em todas as áreas, né? Tem bons jornalistas, más jornalistas, bons publicitários, maus publicitários. E no governo você vai ter gente boa e você vai ter gente ruim, né? A gente está vivendo um momento muito particular na história do país, onde a corrupção está vindo à tona. E eu acho positivo que venha à tona e que as pessoas comecem a discutir e a se questionar, né? A gente tem, claro, receio, né, dúvidas de que se as pessoas que estão hoje nos papéis, se elas estão, né, fazendo a coisa certa e tal, mas... Enfim. Hoje recebemos a visita do publicitário Júlio César Fracei e da jornalista Roberta Vieira, que nos falaram mais sobre jornalismo e publicidade. Agradecemos a presença e até o próximo programa.